Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. E hoje nós vamos decorar este bolo, que é um bolo de 20 centímetros de diâmetro. No meu cardápio ele é o aro 20. Está com uma combinação de sabores de massa tradicional, recheio de doce de leite e recheio de chocolate branco. Tô fazendo aqui uma pré-camada, apenas para juntar todos os farelinhos. A gente vai fazer uma camada um pouquinho mais grossa com o chantininho. Aqui eu tenho o chantininho tradicional, Amélia, que eu gosto de utilizar, hidratado com leite condensado. Bem simples, bem básico, já tem uma forma, já tem a forma como eu bato meu chantininho aqui no canal, tá? Aqui em um dos vídeos aqui do canal. E no caso hidratei normalmente com chantininho para ele ficar um pouquinho mais fluido e a gente poder espatular ele. Eu gosto de fazer a primeira camada sem hidratar o chantininho, que é ele mais poroso mesmo, mais durinho. E depois eu hidrato para ele ficar mais fácil de espatular. Aqui eu fiz uma espatulagem bem rápida, bem básica mesmo, só para deixar uma camada mais grossinha de chantininho. E economizar no chantininho colorido, que agora a gente vai fazer uma camada bem fininha de chantininho rosa pink. E agora a gente está utilizando uma cor que é muito concentrada em corante. Logo, os convidados podem ficar pigmentados, né? Então, a gente sempre tem que passar essa informação para o cliente. E eu sempre tento usar a mínima quantidade possível de corante. Eu utilizei bastante aqui para chegar nesse tom de rosa, mas foi menos do que se eu tivesse cobrido todo o bolo desde a segunda camada de chantilly, somente com o chantininho colorido, desde a primeira camada, né? Pré-camada, tudo com chantininho colorido. Porque eu gastaria mais quantidade e mancharia ainda mais a massa do bolo, se não fosse com a pré-camada tradicional. E também pigmentaria mais os convidados. Aqui dá para o cliente remover essa camada de chantininho colorido e servir os convidados normalmente, tá? Bem tranquilo. Aqui na parte de cima, eu estou utilizando um chantininho que já tinha colorido. Nesse dia eu tinha feito algumas decorações e tinha sobrado um pouquinho de chantininho escuro. Chantininho, no caso azul. Eu utilizei ele para não desperdiçar e pintei sobre ele de dourado. Eu gosto de utilizar uma cor, às vezes, um pouco mais forte, para não ficar só aquele branco antes de fazer o dourado. Utilizar um marrom, um amarelo, um caramelo, um azul mesmo. Porque a gente vai pintar, não tem problema, mas ali, quando eu tenho uma cor um pouquinho mais concentrada ali no fundo, eu sei que não vai ficar com uma marca muito feia, caso o cliente borre ali, não vai ficar aquela parte branca ali, se borrar a parte dourada. Então, já tinha esse azul pronto aqui de um outro bolo, aproveitei e utilizei ele no final, no topinho, na parte de cima do topo, da parte de cima do topo do bolo. Então, a parte de baixo, um espatulado estilo wave cake, foi um wave cake, né? Estilo não, foi um wave cake. E a parte de cima dourada também no wave cake. Fiz o meu wave cake e agora eu tô pintando com a bombinha, como vocês estão vendo. Eu tentei, gente, ver uma espátula que tenha um número parecido com essa que eu utilizei, mas eu não achei. E essa mini espátula azul que vocês viram fazendo o wave cake, vem num kit da Dulciline de mini espátulas e ela não tem número, tá? Mas ela é uma espécie de serrinha. Utilizei a parte da serrinha, no caso, para fazer esse efeito aí de wave cake, que eu acho que fica maravilhoso no bolo. Esse wave cake que não é lisinho, né? Com essas ondulações, que fica muito bonita. Limpei ali o cake boards com um pincel de maquiagem, você sabe que eu gosto de pintar. Então, limpei e deixei bem limpinha a borda do bolo, para não ficar aquele efeito de trabalho mal acabado. E agora eu tô pintando as minhas esferas. Essas esferas é de isopor e eu cobri ela com cobertura para chocolate. Então é bem simples. Você pega a esfera de isopor, espetar um palito de dente, as menorzinhas, como essa daí que eu tô colocando no bolo. E as maiores você pode colocar ou um palito de pirulito, aqueles palitos transparentes, ou palito de churrasco. Aqui eu utilizei palitos transparentes, mas pode ser palito de churrasco também, eu utilizo as duas formas, tá? Pintei, então, as branquinhas com pó dourado, o mesmo pó que eu utilizei para borrifar na parte de cima com a bombinha, eu utilizei para borrifar nas nossas esferas douradas. Você poderia também pintar todas elas com um pincelzinho de maquiagem com um pó seco. Eu gosto de utilizar o álcool de cereal, acho que é mais prático, né? Mais rápido pintar com a bombinha. Mas você pode pintar uma a uma manualmente com um pincel de cerdas macias de maquiagem, que o efeito também fica maravilhoso. Aqui a praticidade para mim, no caso, foi a questão da bombinha. Então, qualquer uma das duas dá certo. E as esferas rosa, eu utilizei chocolate colorido. Então, é só comprar corante para chocolate
e mergulhar as esferas nesse corante. O resultado é esse, gente: esferas rosas, esferas douradas e um bolo com estilo wave cake maravilhoso. Aqui eu imprimi ainda o nome da minha cliente, que é Carol. Imprimi o nome dela, coloquei na parte de cima do topo do bolo e ficou esse efeito simplesmente espetacular. Ela gostou bastante. Coloquei algumas mini pérolas ali de chocobol, bem pequenininhas, poderia ser também pérolas maiores, e ficou um efeito espetacular. Ainda desse pedido, a cliente escolheu docinhos, então ela pediu 48 doces, né, moranguinho e brigadeiro tradicional, e foi um pedido espetacular que eu espero que vocês também tenham gostado. E se não se inscreveu no meu canal, curta, comente e se inscreva aqui no canal.